Primeiro, vamos colocar as cartas na mesa. O que são essas tais esferas? Spell. Elas são rochas esféricas de calcário ou granodiorito, com diâmetros variando de alguns centímetros até mais de 2 largura. Elas são encontradas principalmente nas regiões sul e oeste da Costa Rica. E quando você as vê pela primeira vez, pensa, uau, deve ter sido algum projeto de arte de um artista moderno, tipo Banksy da pré-história. Mas, vamos ser sinceros, quando você para olhar bem, as esferas são perfeitas demais para serem simplesmente naturais. O que está acontecendo aqui? A primeira pessoa a documentar essas esferas foi o explorador norte-americano William Duncan Strong. Lá pelos anos 1930, ele e sua equipe encontraram as esferas e começaram a investigar. Ele ficou encantado com a perfeição delas. Imagina a cara dele quando ele viu uma esfera de quase 2 metros de diâmetro, perfeitamente esférica, no meio de uma selva, e pensou: isso aqui não foi feito pela natureza. Alguém fez isso. E foi aí que começou a teoria. Seriam os indígenas da região. Mas como? Por que as respostas são tão nebulosas quanto uma noite sem lua? Muitos cientistas acreditam que as esferas foram feitas pelos povos que habitavam a área. Mas a grande questão é como, por quê e, mais importante, qual a finalidade delas? Agora, vamos entrar nas especulações, porque é aí que o mistério começa a se tornar fascinante. Existem várias teorias, e vou te contar as mais populares e bizarras. Primeiro, temos a teoria do povo Diquis. A maioria dos arqueólogos aponta para os Diquis, uma civilização indígena que habitou a Costa Rica entre os séculos XI e XVI. A teoria é que as esferas eram parte de uma forma de comunicação ou até mesmo um símbolo de poder. Algumas dessas esferas foram encontradas perto de locais sagrados. E alguns até acreditam que elas representavam o Sol ou outros elementos naturais. Mas por que tão perfeitas? E por que tão simétricas? Agora vem a teoria que todo mundo ama. Os extraterrestres! Algumas pessoas acreditam que essas esferas são, na verdade, um vestígio de visitação extraterrestre. O argumento aqui é que essas esferas têm uma perfeição quase artificial. E se você pensar bem, se um ET vai nos visitar, claro que ele ia deixar uma arte no nosso planeta, né? Kipor, uma teoria mais mística e nada convencional. As esferas poderiam estar relacionadas a alguma forma de harmonia cósmica. A ideia aqui é que elas foram criadas para capturar e transmitir frequências vibracionais do planeta e até do universo. A forma dela seria o principal meio de capturar essas energias. Agora, o que a ciência moderna tem a dizer sobre tudo isso? Bom, com os avanços arqueológicos e o uso de tecnologia moderna, algumas das esferas foram investigadas e, em alguns casos, escaneadas por equipamentos de última geração. Um estudo revelou que, em muitas esferas, há uma impressionante falta de marcas de ferramentas, o que sugere que talvez elas tenham sido feitas com alguma técnica super avançada, até mesmo perdida no tempo. A maioria das esferas está enterrada ou foi encontrada em buracos na terra, o que levanta outra questão interessante. Elas foram enterradas propositalmente ou elas foram movidas de seus locais originais com algum propósito cerimonial? Muitas vezes, essas esferas aparecem em grupos, o que também reforça a ideia de que elas tinham uma importância ritualística ou social. E tem mais. Sabe o que torna tudo isso ainda mais fascinante? O desaparecimento misterioso dos Diquis. Entre o século XVI e XVII, a civilização Diquis entrou em declínio, muito possivelmente por conta da chegada dos colonizadores espanhóis. E aí surge uma questão que nos deixa com a pulga atrás da orelha. Será que as esferas foram deixadas para trás como símbolos de uma civilização que desapareceu, levando seus segredos com ela?
Será que elas são uma mensagem que nunca foi decifrada? Ou será que o desaparecimento dos Dikis e as esferas estão interligados de alguma maneira? Bom, pessoal, depois de explorar tudo isso, a verdade é que nós ainda não sabemos quem fez essas esferas ou qual era seu real propósito. O que sabemos é que elas permanecem como um enigma, um fragmento de uma história antiga que resiste ao tempo. Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas o que podemos aprender com isso é como o passado continua a nos intrigar e a nos ensinar. Mesmo quando não temos todas as respostas, as esferas de pedra da Costa Rica são um lembrete de que, no final das contas, alguns mistérios são feitos para nos deixar pensando, sonhando e explorando sem fim. E quem sabe, um dia, alguém desvenda o segredo por trás dessas pedras. Agora eu quero saber de vocês. O que acham dessa teoria extraterrestre? Ou será que os Dikis eram realmente avançados o suficiente para criar essas esferas com tecnologias que ainda não conseguimos entender? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. E se você curtiu essa viagem no mistério, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas investigações. Porque aqui, mistério nunca falta. Até o próximo vídeo.